Porque Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Estarei louvando em este dia de hoje, em nome de Jesus. Vem me conhecido. E Deus botou no meu coração, porque eu vou poder. Tenho tantas coisas para dizer, tenho tantos versos para escrever. Fiz uma canção de amor para cantar para ti. Tenho tantas notas para tocar, um poema para te declarar. Sabe Deus, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, angústia me feriu, a dor mais forte do que eu, tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Tenho tantas coisas para dizer, tenho tantos versos para escrever. Fiz uma canção de amor para cantar para ti. Tenho tantas notas para tocar, um poema para te declarar. Sabe Deus, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, angústia me feriu, a dor é forte do que eu, tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor, oh glória. Hoje a noite foi fria. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Também está conosco nessa noite nossa obreira Daiane, sua oportunidade, amém. Já Deus nos amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, mais uma vez. Amém. Fala conosco, Deus, não precisamos, ó Pai, de cada cheio. Aleluia, Deus. Meu Deus, só venha nos encher, meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, o mais importante é a presença do Senhor. Meu Deus, obrigado por essa presença tão gostosa. Aleluia. Meu Deus, venha nos preocupar, meu Deus, com quantidade, mas sim qualidade. Meu Deus, é de dentro para fora, porque a igreja nos nossa, Pai. Queremos ser pequenos para o Senhor, pequeninos, ó Pai. Glória a Deus, Deus. como nós somos, meu Deus, Aleluia. Senhor. Como pó e cinza, Pai. Graças te damos, meu Deus, pelos folhos de vida, Senhor. Meu Deus, ó Pai, Senhor, não se preocupa com quantidade, mas sim com a minha presença, Pai. Glórias. Deus, encha, Pai. Sim, Deus. Nos enche, nos fortalece, nos endireita cada dia. Aleluia. Pai, nos examina Glória, nós glória a mesmos, Deus. Pai. Tirando
gratidão, Senhor, que nós viemos nos diminuir para que o Senhor cresça todos os dias nessas vidas. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, enche, Senhor. Nós não temos que se preocupar, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, sempre nós precisamos errar todos os dias, Senhor. Sempre nós fazemos o nosso Pai. Sempre espinha a carne, grita, Pai. Mas Senhor, entra, Pai, até o vento acalma, até a tempestade. Não temos que se preocupar, porque na simplicidade o Senhor habita. Meu Deus, em nome de Jesus, como é gostoso a tua presença real. Vamos se ligar de tudo lá fora. Ai, se ligar com Deus, que Jesus está na casa. Tem anjos na casa. Aleluia. Nós não queremos quantidade, sim qualidade do Espírito Santo. Ainda que tudo está perdido, aleluia. Ainda que não venha ninguém, mas tem coisas que o Espírito Santo de Deus cerca a nossa fé para dizer: ei, vai murmurar, vai se preocupar com quantidade ou sim com a minha qualidade. Aleluia, glória a Deus. A honra é do Senhor, o culto é para Deus. Estamos sim que é glorificar o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, Deus venha nos encher no bálsamo, derramar a sua glória, nos terminar, porque eu sei que já tem anjos na casa. Da mesma maneira, aleluia, Senhor, que nós entramos, nós não vamos sair. E nós temos a certeza que o Senhor já está na casa, já está nos abraçando, nos confortando, tirando todas as preocupações. Fica à vontade, Jesus. Pai, nós somos o vaso, tu és o rodeiro. Que presença gostosa. Meu Deus, fica bem-vindo, Jesus. Não, agradeço por hoje a oportunidade. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Salve ao Senhor. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, é sempre bom estar na presença de Deus, buscar. Sempre bom olhar, adorar, principalmente adorar depois da busca. Nós sabemos, chegou aqui, nós sabemos, né, que a palavra nos ensina. Em Isaías 55, no versículo de número 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Poucos são os que se preocupam nesses últimos dias, melhor dizendo, a buscar a presença de Deus. Poucos são os que se prontificam, né, a marcar o horário, observar os dias de culto da igreja para vir à casa do Senhor. Porque que as igrejas estão vazias? Porque o pecado tem aumentado. A resposta é o pecado que aumentou. E consequentemente o amor das pessoas se esfriaram. A perseverança faz parte do processo da decisão daquele que escolheu caminhar com Cristo. E hoje não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de decisão. Porque todos pecam, até os que estão na igreja. A diferença é que o pecado tem um efeito em alguns, né, que eles decidem ir para o mundo. Eles não perseveram. Eles não insistem em ficar. Porque quando você insiste em ficar, o Espírito da graça te fortalece. Eu abri aqui para ficar só nas minhas palavras. Fala sobre a tolerância com os fracos na fé. A epístola de Paulo aos Romanos. E fala para a gente acolher, né, o que é fraco na fé. Louvado seja Deus. Ora, quando o que está enfermo, fraco na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas. Isso aqui está errado. Aquilo ali está certo. Eu acho que isso daqui deve ser feito. Isso daqui que você faz está errado. Ei, quem somos nós para querer ditar para o nosso próximo o que é certo e o que é errado? A regra da igreja, da fé, né, da palavra, quem revelou foi o próprio Deus aos profetas. E se você for procurar examinar na Bíblia a vida de cada um dos profetas, todos eles eram dotados de fraqueza que nem nós. Homens e mulheres que falaram inspiradamente por Deus.
Se você for olhar Moisés matou. Se você for olhar Davi adulterou. E isso foi o que? Uma fraqueza da carne. Olha, a Bíblia fala em Romanos 14. Ora, quando o que está enfermo na fé, fraco na fé, recebe, não encontendas sobre dúvidas. Olha aí, porque um crê que de tudo pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Tem pessoas que aceitam algumas doutrinas da fé, alguns ensinamentos. Doutrina é ensinamento, ela vai e pratica, mas tem a outra que não está ainda capacitada para praticar o mandamento, porque Deus trata a mim e a você, um novo convertido, louvado seja o nome do Senhor, como nova criatura, como crianças. E o estômago da criança é tão sensível que não pode trocar, porque os ossinhos ainda estão fracos. Assim é um homem fraco na fé, a mulher fraca na fé. Quem já está maduro, olha e vai querer julgar. Mas quem tem essa compreensão paternal, sabe que nem todo mundo ainda está o quê? Capacitado. E Deus ele vai tratando da gente dia após dia. E o versículo de número 4 diz: quem és tu? É Deus para levantar. Eu não vejo aqui Paulo no capítulo 14, no versículo 4, dizendo poderoso é o pastor para levantar quem caiu. Eu não vejo a Bíblia dizendo poderoso é o fofoqueiro para levantar quem caiu. Poderoso é o caluniador. Porque pessoas só se levantam para jogar pedra, para querer apontar o dedo. Mas para ir lá fazer uma oração, dar um conselho de acordo com a vontade de Deus, são poucos. Hoje nós temos mais juízes do que filhos do amor de Deus. E nós precisamos de mais filhos do amor de Deus. Como as horas já não se esperam, eu gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 9. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou estar fazendo a leitura, porque eu pretendo estar adorando a Deus aqui os louvores, para a gente começar uma série de estudo da palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos começar a meditar no livro de Gálatas, todos os domingos, então não falte, né? A não ser se você entrar pela internet, como está ali a live filmando, para você conseguir repetir. Convertido é fundamental, é até para crente maduro que já caminha, né? Às vezes não consegue entender a estrutura da epístola de Paulo aos Gálatas. E a epístola de Paulo é que está o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que pensam que o Evangelho está nos 4 livros sinóticos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas ali é os livros históricos mostrando a vida do Messias, a vida de Jesus Cristo e o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O Evangelho está nas 14 epístolas de Paulo. Nós vamos tratar desses aspectos hoje. Mas olha aqui, palavra perdoa, 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus. Paulo, como já falamos, não mudo aqui a explicação do texto, ele está usando uma metáfora, uma linguagem figurativa. Ele vai usar as palavras a semente para representar, né, de forma secundária, não vou dizer diretamente, mas indiretamente, a oferta monetária. Porque a provisão de Israel vem da agricultura e da pecuária, e da agricultura. Eles são agrícolas e pecuaristas, podemos dizer fazendeiros.
Então o fazendeiro assim não é, porque ele possui, né, alqueires de terra em abundância. Ele tem bois com fartura, né, cabeças de gado, cabeças de cavalo, ovelha, bodes, galinha. E aí você vê que aquela pessoa ali, ele é um fazendeiro, ele vive no campo. E o fazendeiro, por ter bastante terra, qual é o investimento do fazendeiro? É a semente. Então a semente que mais é usada, utilizada, você tem várias. Hoje você tem a semente do feijão, você tem a semente do arroz, né, a semente da laranja, a semente da uva, né, o que você planta, você vai colher, você vai conseguir vender. Então você vai ter um retorno. E Paulo está dizendo que aquele que semeia pouco, o agricultor que semeia pouco, que investe pouco na semente, no seu plantio, no tempo da colheita, ele vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia em abundância, ele não é miserável para comprar sementes, para investir no solo. Ele investe no solo, ele arou a terra, ele adubou a terra, ele preparou a terra, ele conhece a semente, ele sabe dos cuidados necessários que aquela semente precisa para o quê? Crescer, e depois ele tem um retorno daquilo que ele investiu. Então Paulo está usando a semente para representar a oferta, monetariamente falando. A terra representa o altar, a semente na oferta monetária. Então, na entrelinhas, assim como a terra não deve ao agricultor, o altar também não tira de você. O altar devolve. E no versículo 7 ele completa que cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração, propôs no coração. Então você não deve entregar a oferta de livre e espontânea pressão. É de livre e espontânea vontade, ou seja, com alegria, voluntariedade, de acordo com o que dá no teu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Pastor, onde a minha oferta é aplicada? No aluguel da igreja, na nossa água, nos copinhos, né, no material de limpeza da casa do Senhor, para poder melhor nos acomodar, para a gente poder buscar a Deus, ter um ambiente bem, né, como posso falar, preparado para os cultos de adoração. E o versículo 10 diz que Deus é poderoso para tornar em nós abundante toda graça. Sabe o que é toda graça? Você pode substituir a palavra toda pela plenitude da graça. Ou seja, em todas as áreas, sentimental, espiritual, familiar, Deus vai te dar graça. Deus ele vai te dar suporte. Deus ele vai nutrir, suprir as suas necessidades. Olha aí o resultado da bênção de uma oferta voluntária. Então, se você trouxe uma oferta hoje, você vem aqui e coloca no gasofilácio, tá bom? Em nome de Jesus. Vou estar louvando a Deus. Aproveitar e pegar esse aqui. Aleluia, aproveitar para com esse aqui. Para louvar, eu acho que ele chega a ser um pouquinho melhor. Aleluia. Vamos estar louvando a Deus. A porta da casa mais simples, que hoje da morte não entra, mas tanta que corre pro mar, o preço que a mim é você. É você.
Aleluia, glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aleluia. Dá para ouvir legal? Tá dando? Deixa eu deixar esse microfone também. Eu gosto desse aqui. Ele é mais, como eu posso falar, mais uma qualidade melhor, né? Mas estou fazendo esse vídeo, esse daqui a qualidade é melhor. Irmão, saudação de graça e paz por mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de te convidar a ver para a Bíblia em Gálatas. Primeira epístola de Paulo à igreja que está na Galácia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Amém? Toma nota. Você que está na igreja, toma nota. Você que está na live, porque tudo que vai ser falado aqui, né, vai fazer uma grande diferença no teu crescimento espiritual, para que também lá na frente você venha ser usado por Deus para repassar, retransmitir, né, o que vai ser te passado aqui. Nós vamos começar, vamos procurar aí até o capítulo 2, né, até o versículo de número 9, do 1 até o capítulo 2, versículo 9. Capítulo 1, capítulo 2 até o 9. Tá bom? Podemos então entrar na palavra? Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, nós temos um prefácio, que é a sua apresentação, a apresentação de Paulo, debaixo de uma saudação. Ele vai se identificar. Paulo, versículo 1 do capítulo 1, não precisa ficar de pé. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Paramos no versículo 3. Você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele diz que ele é apóstolo não da parte de homem, dos homens, né? E nem por homem algum, por vontade de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ora, Paulo está aqui fazendo questão de demonstrar, de expor que ninguém derramou azeite na cabeça dele, para ele ser consagrado apóstolo, para ele ter o ministério de apóstolo, ter esse respeito, esse título. A tradição das Assembleias de Deus nos ensina, nós aprendemos, e você vê, por mais que talvez você ainda não foi ensinado assim, mas você já participou de consagração de alguém no ministério. Você vê, né, que o pastor entrega credencial, o presbitério unge com óleo, coloca as mãos sobre os irmãos, são chamados para fazer voto e publicar nas redes sociais, porque se alguém levantar você, não está consagrado. Aí a pessoa tem o quê? As credenciais. Ela tem muitas testemunhas, senão realmente vimos a consagração do irmão e da irmã a função do ministério na igreja. Agora o irmão trabalha, a irmã trabalha na igreja na função de diaconisa. Vamos colocar assim, trazendo para o dia de hoje, para você entender o que Paulo está tratando aqui. Esse costume de hoje não é o costume da época de Paulo, porque os primeiros apóstolos, eles entendiam bem que para ser apóstolo, você precisava viver com Jesus antes da crucificação de Jesus Cristo. Está pegando? E quando nós lemos os quatro do Evangelho, sinótico, né? João, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver Pedro fazendo parte do colégio apostólico. Você vai ver Judas Tadeu, Lebeu, Alfeu, Simão Zelote, Simão Pedro, Judas Iscariote,
Levi, que é Mateus, Tiago, André, João e Tomé. Não é isso? Cadê Paulo? Nem no meio dos 70 que vai vir aí Cleópatra e outros tantos mais, ali também Paulo não está. Então nós entendemos que Paulo aqui no capítulo 1 da epístola à igreja em Gálatas, na Galácia, aos Gálatas, ele está não no tempo aonde Cristo viveu. Então aqui também no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, você precisa se ater ao quesito tempo. Porque Jesus viveu no século I, tá bom? Da geração apostólica, a gente pode dizer também da nossa geração, primeiro século, no ano 70. Paulo está agora no primeiro século, nos meados dos anos 90. Você está entendendo aqui a distinção de tempo, ô Daiane? Está conseguindo prestar atenção? Então logo nós entendemos que Paulo não viu Jesus sobre a carne. Paulo não comeu pão com Jesus na multiplicação de pão e peixe. Paulo não viu Jesus chamar Lázaro, saia para fora. No capítulo 12 do Evangelho Sinótico de João, Paulo não estava lá. Então, como que Paulo foi se tornar um apóstolo? Nós já vamos chegar lá. As suas instruções finais para que esses discípulos, agora já sendo formados, pudessem receber o nome de apóstolo. Pegando? Antes eles eram chamados de discípulos, porque discípulo é o mesmo que aluno do lado, da onde a gente fala, olha, tem que fazer um discipulado. Já ouviu essa palavra? Ou seja, você tem que sentar do lado do teu pastor, ou do professor da escola bíblica, ou da professora, para alguém te dar instrução. A gente não chega no altar de paraquedas. Deus levanta alguém que vai nos dar instrução, ou seja, que vai estar nos orientando. E a gente simultaneamente vai auxiliar o trabalho daquele irmão. Seja um diácono, formando outro diácono. Uma missionária, formando outra missionária. Um bispo, gerando outros com a visão episcopal. Você está pegando? Então ninguém chega sabendo. Sempre Deus vai levantar alguém para nos repartir um pouco de conhecimento e sabedoria. Então não vamos ser orgulhosos como alguns aí. Não, quem vai me ensinar é o Espírito Santo. Até parece que Deus vai descer do céu. Meu filho, sou eu, Deus Todo-Poderoso. Vem falar com você, vou te entregar o rolo. Não é assim não, irmãos. Ele vai levantar pessoas para nos ensinar. É claro que o querer e a vontade vem de quem? Vem de Deus. Mas uma criança sozinha, ela quer andar, ela consegue ficar em pé. Ela tenta arriscar e cai de novo. Aí ela vê que tem jeito, sabe o quê? De engatinhar. Os professores então todos cheios do Espírito Santo. E foram agora trocar o seu nome de discípulo para o quê? Apóstolo. E vamos refrescar. Você sabe o que quer dizer apóstolo? Você sabe? De morte, homicídio, matricidas, patricidas. Você já está pegando o que é um genocídio? Genocídio é uma nação sendo exterminada, sendo mortos. Os antigos reis, monarcas, como eles iam os imperadores, como os faraós, contra outra nação, contra outro povo, contra outra etnia. E ali na guerra, eles travavam uma batalha no vale. Era um homem contra homem, um soldado, um reino que perdesse, eles eram expostos publicamente, aqueles soldados, para serem envergonhados. É o que está escrito aqui no Evangelho, Colossenses capítulo 2, versículo 14. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É o que um rei faz. Os reis, eles eram cruéis, porque não só matavam homens, mulheres, crianças e velhos, depois
extermínio uma boa parte dos soldados, o que eles faziam? Pegavam aqueles que eram considerados mais feroz do outro, deixavam eles acorrentados um atrás do outro, com as nádegas de fora, e começavam a entrar dentro da cidade a qual eles invadiram, e mostravam para o restante do povo que ficou vivo. Então aí os homens que vocês confiaram neles, jogando ovo, batendo neles, e eles já saberam que eles iam morrer depois daquela humilhação pública. Foi isso que Jesus fez com o diabo. E depois da humilhação dos soldados e da morte dos mesmos, esse rei que venceu aquele reinado, esse monarca que agora venceu uma nação e matou a fio de espada alguns, ele viu um pregador, um arauto, anunciando para aquele povo que ainda ficou sobrevivente do período da guerra, avisando para eles que agora eles podem prosperar, podem crescer, ter suas famílias, possuir suas terras, campos e vinhos, uma vez que viesse mudar sua mentalidade e passar a adorar o Deus daquele outro rei que chegou agora. Porque até a igreja era destruída, que eram os templos, de acordo com a nação. Você está conseguindo entender aqui? Então, quando João Batista aparece, pregando no deserto da Judéia, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de quem? Sabe o que ele está dizendo? Jesus, que é o soberano, vai agarrar Satanás pelo chifre. Você sabe o que ele está dizendo? Vai agarrar os demônios, vai amarrar todos eles e vai os expor, ou seja, envergonhar o diabo para a humanidade. Quem é o diabo? É o primeiro soberano que veio e tirou o governo da terra da mão de Adão. Por isso que o pecado entrou, a humanidade caiu. Então o evangelho está englobado dentro do extermínio de uma nação. Como a natureza de Deus é espiritual, ele veio destruir o evangelho. Vamos voltar para Gálatas. Se você não ouviu isso em nenhuma outra igreja, você perdeu tempo. Me perdoa, nós não estamos se gabando, mas temos que ser sinceros e realistas. Então, quando Paulo ele diz que ele é um apóstolo, ele é o quê? Um missionário. Não pela parte do homem e nem pela vontade de homem. Não é assim? Às vezes você é consagrado, eu vou ver na sua cara, eu não vejo Deus em você. Vai ser missionário. É como coisa que a gente precisa da aprovação. Você é obreiro da igreja. Quem te consagrou? Fulano, fica a vida toda errada. O altar está rachado. Não vai na consagração, ninguém disse que não vai. Os dons e os chamados são de Deus. Sabe o que é dom? Carisma, presente. O presente da graça nos deu um trabalho que é fazer a obra do Senhor e ainda nos deu a salvação. Não importa a condição do homem que Deus colocou no altar. Pedro era pescador voraz, Judas era ladrão, Tomé era o pior dos apóstolos, porque ele duvidava. Mas ele mostrou que a gente precisa ver para o quê? Crer. Contra fatos não há argumentos. Tem gente que pensa que o pastor está enganando na hora que vai dizer, Deus, cura agora. E alguém sai andando. Então tem Tomé no mundo. Os Tomé que estão no mundo, eles precisam ver para crer. E boa parte desses Tomé não está na sociedade baixa, não. Está na sociedade alta entre os médicos. Porque tem médicos que não acreditam no milagre. Consequentemente, não acreditam no poder de Deus. Você está pegando? Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, ele está dizendo o qual, a graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo que deu quem? Paulo está dizendo
dizendo que Jesus mesmo é quem se deu. Foi Jesus que se doou. Foi Ele que aceitou morrer na cruz. Ele não deixou de ser o que? Um presente de quem? De Deus. Charisma. Charisma é o dom carismático. Lembra que ele falou com a mulher lá em Samaria, no poço de Jacó? Mulher, se conheceras o dom de Deus, a expressão do charisma, se você conhecesse o presente que Deus deu à humanidade, você entenderia que Ele pode te dar a água da vida. Tu lhe pedirias, Ele te daria a água da vida, água viva. Porque a água viva é a natureza do céu, seres vivos. Nós, nessa matéria, passamos pela morte, a morte do corpo físico. E se não aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, também passaremos pelo dano da segunda morte, que é a morte do espírito, a morte da alma, a segunda morte. Está pegando? Então Jesus se deu, Ele aceitou, Ele sabia o que ia acontecer na cruz. Amém? Ao qual glória para todo sempre. Abre no versículo 5 de Gálatas 1. Agora no capítulo 1, versículo 6, vou procurar adiantar mais aqui. A inconstância dos Gálatas, Paulo reivindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Ou seja, ele está reivindicando, ele está o quê? Defendendo o seu direito, do seu caráter ministerial e apostólico e doutrinador. Paulo é um mestre. Eu sou um rabi, eu sou alguém formado. Nos dias de hoje eu posso ser entendido como teólogo, porque eu domino as doutrinas fundamentais da igreja. Eu entendo as doutrinas desde Moisés, do judaísmo, como a doutrina agora da graça, a nova aliança. E se a gente for arrumar, como é hábito da teologia, a soteriologia, a amatologia, a doutrina da paracratologia do Espírito Santo, a doutrina da teologia, a doutrina de Deus, Paulo entendia no meio dessas doutrinas. Então Paulo era um mestre, mas ele estava sofrendo maus tempos, tempos de acusação, tempos de perseguição, porque alguém queria puxar o tapete de Paulo. Alguém queria dizer que Paulo não era apóstolo e que Paulo por si só não podia ensinar a mensagem do Evangelho. Ele não podia pregar. E então no versículo 6 nós vemos que Paulo está surpreso. Maravilho-me de que tão depressa passaseis aquele que me chamou, a graça de Cristo, para outro Evangelho. E o verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Está vendo? Paulo está espantado, porque a gente traz essa doutrina. Essa doutrina envolve a renúncia das obras mortas. O que é isso? É o ensino que João começou. Eu os batizo com água para a remissão do pecado, né? E depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, de cujas correias alpacas eu não sou digno de desatar. Então ali nós aprendemos que o batismo é para a remissão do pecado. Logo também eu entendo que se eu estou sendo purificado do pecado, também eu não posso mais viver na prática do pecado. Então essa é a doutrina de João, seguida no ensinamento de Cristo, que nos batizou com o Espírito Santo e com fogo, demonstrando aos crentes que pela fé no seu nome é cancelado os pecados, é perdoado, e que também as pessoas seriam salvas da condenação do inferno e do lago de fogo. Então Paulo está espantado no versículo 6 que os irmãos da igreja em Galácia, na língua quase trava, né, se apostataram, que é o mesmo de que saíram e deixaram a prática dessa doutrina por conta de outro evangelho, que seria uma nova metodologia de ensino. A palavra evangelho quer dizer
boas notícias ou boas novas. Então Paulo trouxe a doutrina de Cristo, fundamentada, né, sobre os apóstolos, santos profetas, e Cristo, que é a pedra principal da esquina. E agora eles trouxeram uma outra doutrina, que está no versículo 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nós vamos ver aí em 2 Coríntios o evangelho, mas não sabe expor o evangelho, não conhece o evangelho. Então, né, falam qualquer coisa que vem na cabeça e diz que pegou o evangelho. O evangelho está aqui dentro desses ensinos. E aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz: se alguém for pregar outro Jesus que nós não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Que outro Jesus é esse? A doutrina de Cristo é a cristologia. Vai ensinar a dupla naturalidade de Jesus. Jesus 100% homem, nascido de mulher sem pai, e Jesus 100% Deus, nascido de pai sem mãe. Louvado seja Deus. Jesus é 100% humano. Jesus chorou, teve fome, Jesus sentiu frio, teve medo, né? A sua alma entristeceu no jardim do Getsemane, mas como Deus, ele andou sobre as águas, ele transfigurou-se num monte, ali em Mateus 17, ele subiu entre os céus e a terra, diante de Pedro, Tiago e João, e eles viram que um homem não pode voar, quebrar a lei da física, e isso faz parte da natureza de Deus. Então, que pessoa bíblica e trazendo uma mensagem de outro Deus, usando o nome Espírito Santo para dizer que é espiritual, que paga preço, mas trazendo doutrinas misturadas até mesmo com o fundamento do candomblé. Só chega o Espírito Santo, acontece um monte de coisa, uns caem até no chão com a barriga para cima. A gente pergunta o que aconteceu. É mistério do Evangelho de Mateus. Pai, graça te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Ou seja, Deus, ele não revela para aquele que se acha autossuficiente, mas ele entrega, né, louvado seja Deus, aos pequeninos. A nós foi dado a conhecer o segredo do reino de Deus, mas louvado seja Deus, a outros não. Foi partindo do capítulo 7, vamos no capítulo 1, versículo 8. Mas ainda de nós mesmos, Paulo fala dos apóstolos, ou um anjo vindo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado o que? Anátema. E assim como dissemos agora, e de novo como dissemos também. Anátema é maldição. E nós temos aqui uma referência em 1 Coríntios 16, 22. 1 Coríntios 16, no versículo de número 22. Nós temos aqui essa referência. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Eu estava lá em Atos. 1 Coríntios 16, 22. Já encontrei aqui. Mas Paulo diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ele completa Maranata, que quer dizer, ora vem o Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, é anátema. Quer dizer o quê? Olha para mim, meu Islã. Anátema, maldito. Paulo está amaldiçoando quem não ama Jesus. 2 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, versículo de número 22. Que isso, o apóstolo está amaldiçoando, tá?
Quem não, mas Jesus é maldito. E ele ainda fecha com a oração do Espírito, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Gálatas 1:8 tem uma referência aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, nos anuncia outro evangelho, além do qual já temos anunciado, seja anátema, que é maldito. E também no versículo de número aqui 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, perturbar. Nós pegamos uma referência aqui no capítulo 2, no versículo 4. E isso por causa dos nossos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, alguns judeus, considerados judaizantes, ou seja, ambulantes, eles que eram dos fariseus, se converteram em uma das viagens missionárias e começaram a querer trazer para dentro da doutrina de Cristo a circuncisão de Moisés. A igreja trabalha com batismo nas águas, imersão em água corrente, alguns batizam com piscina, louvado seja Deus, e alguns é batizado no leito, pela garrafa, jogando água por cima, a aspersão, tá bom? Mas no judaísmo, a purificação não é um batismo. Ali é a circuncisão. Se você não é circuncidado, você não tem direito de subir para o céu. É a tradição de Moisés. E isso era pesado demais. Para uma pessoa que não pertence à descendência de Abraão segundo a carne, passar pela circuncisão. E isso trouxe transtorno dentro da igreja. Os homens estavam com medo. Porque alguns que se diziam apóstolos, pregadores, estavam praticamente como facas dentro da igreja, que era para cortar um pedacinho do prepúcio do órgão multiplicador do homem. E isso é circuncisão. Quando a criança é 8 anos, 8 dias de vida, os rabinos tiram com a unha um pedacinho de carne do órgão multiplicador da criança. E dessa maneira a criança cresce na purificação. Tá bom? Seria uma forma de batismo ali. E voltando, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, Paulo diz: não persuadindo eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens. Se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Agora ele já disse que ele é o quê? Um escravo de Jesus. Ele já deixou de dar o título de apóstolo e está defendendo a sua qualidade de servo. Eu não vim para agradar os homens, eu estou agradando a quem? Cristo. E quando você agrada a Jesus, consequentemente, os que não querem se converter vão se aborrecer comigo, com você. É o que estava acontecendo com Paulo. Por Paulo olhar para Cristo e se aprumar com Jesus, um mundo que é anticristo se levantaram contra o ministério e a vida de Paulo. E Paulo diz no 11: mas faço-me saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu vou fechar aqui, porque as horas já não se esperam. Olha lá, daqui a pouco um curso do básico ao avançado, sendo que Deus deu graça, Deus deu dom. Aí a pessoa ela quer transmitir o que Deus deu, a sabedoria, o Espírito Santo abriu o entendimento. Alguém diz assim: olha, você estudou teologia? Você tem diploma? Se você não aprendeu, como é que você quer ensinar? Tem pessoas que hoje se levantam contra alguém que tem boca para falar as coisas de Deus. Meus irmãos, eu não sei se a live está gravando ainda, mas vamos guardar isso. É melhor ter boca para ensinar as coisas de Deus do que falar da vida dos outros. É melhor falar de Jesus, do Espírito Santo, da santificação, da renúncia, da crucifixão do velho homem, do que falar da vida de A, de B e de C. Ou falar mal de igreja, de política,
Vamos aprender a crescer, a aceitar o que Deus tem feito. Paulo vai dizendo: quem me deu o curso do Evangelho não foi Pedro. Quem me deu o curso do Evangelho não foi João, nem Tiago. Foi o próprio Cristo na revelação. Sabe o que ele está dizendo? No caminho de Damasco, eu ia lançar mão contra os que eram no caminho. E aí subitamente eu tive uma revelação, uma visão, um resplendor. Jesus se encontrou com Paulo, chamado antes de Saulo, no original Shaul, no hebraico Shaul de Tarsis. E agora ele vai usar o nome dele romano, Paulo. Tem muitas heresias com o nome de Paulo, baseado no capítulo 9. Saulo caiu como Saulo, mas levantou como Paulo. Para com isso. O nome Saulo e Paulo é a mesma coisa. Sendo que no judaísmo Paulo é Saulo, Shaul, no romano, que é latim, Paulo. É a mesma pessoa. O que mudou foi a mentalidade dele e o coração, porque ele achava que a doutrina de Cristo era uma heresia e que perturbava a doutrina da lei de Moisés. E quando ele percebe que Cristo é o caminho, é aquele que foi pronunciado por Moisés e pelos santos profetas, ele muda a sua visão, ele muda a sua mentalidade. Claro que Deus ele fez ele ficar cego por um tempo. Se você for repescar, Ananias é usado pelo Senhor para orar por ele. E no versículo 13 ele diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta, como eu procedia no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assomava. Atos capítulo 9 temos a conversão. Atos capítulo 6 temos Paulo vendo a morte de Estevão. Louvado seja Deus. E na minha nação eu excedia no judaísmo, ou seja, eu sobressaí a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, seja Abraão, Isaque e Jacó. Ele tinha zelo da lei. No versículo 15: mas quando agradou a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Paulo está dizendo que eu não fui escolher revelar Jesus através da vida de Paulo para as demais nações. No 17 ele diz: nem tornei para Jerusalém a encontrar com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, ele não foi para Jerusalém, porque a sede da igreja primitiva estava em Jerusalém. Quem eram os primeiros pastores? Pedro, Tiago e João. Paulo podia descer e entender: não, calma aí, Pedro está primeiro do que eu pregando, Tiago e João, vou lá pedir a bênção a eles. Se ele fosse lá, Pedro dizia assim: ei rapaz, quem te consagrou? Se ele fosse lá, João ia falar assim: eu nunca te vi. É você o cara que matava lá em Jerusalém, lá na cidade das colinas, nas Decápolis. Aí você agora quer dizer que você é apóstolo. Quem te consagrou? Foi o João? Não, foi o Tadeu? Foi o Tomé? Eles iriam chamar todos os outros apóstolos, e eles iam dizer: ninguém consagrou Paulo. Então eles iam fazer o quê? Nós não vamos te dar bênção. Paulo não foi encontrar com ninguém. E quando então ele encontra, ele vai dizer aqui, no versículo de número 5, 6, capítulo 2, 6: e quanto àqueles, eles que eram Pedro, Tiago e João, que pareciam ser alguma coisa, eles pareciam, tinham uma aparência de fariseus, de doutores, como era Jairo, Nicodemos, ou Jesus. Você olhava pela aparência dele, aquela cara de bonzinho, uma boca de mestre, quando falava, você via a educação, eles escolhiam as palavras. Então eles tinham a aparência de ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, talvez só no outro tempo. Paulo diz, sabe que eu entendo que Paulo é um mestre,
Ele está olhando para Tiago, para Pedro e para João. Ele está pensando: se eu tenho sabedoria do Evangelho, sem ter fazido curso como eles fizeram, imagina eles ficar 3 anos e meio com Jesus vivo, Jesus ensinando a eles. Uau! Esses vão falar demais para mim, vão me ensinar muita coisa. Então Paulo começou a testar o conhecimento deles e fazer pergunta para eles, e não saiu nada. E Paulo ficou assim: eles têm aparência, mas não me transmitiram nada. Tem pessoas que até hoje na igreja é assim. Você pergunta: quantos anos você tem de igreja? Tenho 24 anos. Eu, desde que me converti, nunca saí de 19 anos de igreja. Me ensina alguma coisa na palavra de Deus. Nada. Anda bem vestido, calça social, gravatado, sapatinho bem bonitinho, né? As irmãs cabelão, pá. Você pergunta alguma coisa da Bíblia, não te acrescenta nada, não te ensina nada, não tem nada para te compartilhar. Então, Paulo saiu decepcionado de Jerusalém, porque acompanhava Jesus da via dolorosa ao Calvário, mas ele não estava lá. Paulo não aprendeu com Jesus segundo a carne, ele aprendeu com Jesus Cristo ressuscitado. Agora, no capítulo de número 2, ainda, no versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, no versículo 9, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça, que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, as mãos direitas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, Paulo e Barnabé, eu termino aqui, foram pregar para os gentios, que é o povo de língua estrangeira, e Pedro, Tiago e João aos judeus em Israel. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar e terminar. Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados, nos leve em paz e segurança. Que a tua palavra venha cair em boa terra, que ela venha dar fruto, que nós venhamos crescer na graça do conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço. Deus, também te peço, escreva o nosso nome no livro da vida. Nós não sabemos se é hoje que Jesus vai voltar, mas se nós venhamos subir com o nosso Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Faz assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolação do Espírito Santo, seja o árbitro no coração de todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que têm essa mesma esperança, digamos em nossa voz: amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus, Ebenezer, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor para terminar.